Minha irmã, meu irmão, estamos celebrando a 7ª e última semana do tempo pascal, semana situada entre o domingo da Ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes. Neste período se celebra a Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. É preciso, para além de nosso empenho em favor da unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja, colocarmos nas mãos do Senhor a obra da unidade dos cristãos, que supera nossos esforços. A unidade é um dom do Espírito Santo. Preparar a solenidade do Divino Espírito Santo deve ser um gesto de fé que sempre nos apela a assumir uma espiritualidade de comunhão, caminho para a superação de oposições que ferem a unidade dos discípulos de Jesus Cristo. Agora, supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Irmãos e irmãs, chegamos ao domingo da Ascensão do Senhor. O livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é a continuação do seu evangelho e narra a expansão da Igreja desde Jerusalém até os confins da terra. No trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11, temos a introdução do livro, a promessa do Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Lucas apresenta um relato teológico sobre a continuidade entre o ministério terreno de Jesus e a missão da Igreja, destacando a centralidade do Espírito Santo nesse processo.
O texto começa com uma referência ao primeiro livro, isto é, o Evangelho de Lucas. A continuidade entre os dois livros revela a preocupação de Lucas em mostrar que a obra de Jesus não termina com sua morte e ressurreição, mas continua na vida da Igreja. O destinatário, Teófilo, provavelmente representa os cristãos gentios que se sentem parte da história da salvação. Nos versículos 3 a 5, Lucas menciona que Jesus permaneceu 40 dias após a ressurreição, instruindo os apóstolos sobre o reino de Deus. O número 40, frequentemente simbólico na Bíblia, remete à preparação e transformação, como os 40 anos no deserto. Aqui os discípulos são preparados para a missão futura. A promessa do Pai refere-se ao dom do Espírito Santo, fundamental para capacitar a Igreja na evangelização. O versículo 6 mostra a expectativa dos discípulos sobre a restauração de Israel. Ainda presos a uma visão nacionalista, não compreendem plenamente a dimensão universal da missão. A resposta de Jesus corrige essa visão, enfatizando que a restauração transcende o contexto político e está ligada à manifestação do reino de Deus através do Espírito. No versículo 8, temos o versículo-chave dos Atos dos Apóstolos. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O poder do Espírito não é para domínio ou poder político, mas para testemunho. A missão inclui Jerusalém, centro da fé judaica, toda a Judéia e Samaria, regiões vizinhas e de conflito histórico, e os confins da terra, a missão universal. A estrutura geográfica indica que a missão é expansiva e progressiva. A ascensão marca o término da presença física de Jesus e a inauguração de sua presença espiritual na Igreja, mediada pelo Espírito Santo. A nuvem, símbolo da glória divina, assinala que Jesus volta ao Pai. Os versículos 10 e 11, com a presença de dois homens vestidos de branco, provavelmente anjos, asseguram que Jesus retornará da mesma forma como subiu, reafirmando a esperança escatológica. Este texto desafia a comunidade cristã a viver na expectativa ativa da segunda vinda de Cristo, dedicando-se à missão. Assim como os discípulos, também somos chamados a não nos perder em especulações sobre tempos e datas, mas a concentrar nossos esforços em ser testemunhas de Cristo no mundo. A presença do Espírito Santo continua sendo essencial para a evangelização. A missão da Igreja não é fruto de capacidades humanas, mas da ação divina que impulsiona os discípulos a testemunharem o ressuscitado. Diante dos desafios contemporâneos, é necessário recuperar a consciência de que não estamos sozinhos. O Espírito nos fortalece e nos guia. Por fim, a ascensão não representa uma ausência de Jesus, mas uma nova forma de presença que se realiza plenamente na vida da Igreja e nos sacramentos. A Igreja é chamada a viver essa realidade com esperança, anunciando que o mesmo Cristo que subiu ao céu voltará. E até lá, nossa missão é evangelizar com coragem e fidelidade. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.